Olá, pessoal da Canon, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Francisco do Canon College falando com vocês, junto com o fotógrafo João Maia. Oi, Francisco, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, falando da minha história, da minha fotografia. Olha, João, muito obrigado por vir conversar com a gente. E eu queria saber onde você nasceu. Eu nasci na cidade de Bom Jesus, no interior do estado do Piauí. Fica mais ou menos aí uns 625 quilômetros da capital, que é Teresina. E como foi crescer no Piauí? Tive uma infância de criança mesmo, de andar descalço, de banhar no rio, né? Uma família grande, somos 10 irmãos. Atualmente, meus pais não estão mais vivos, mas todos os irmãos estão vivos. E hoje eu tenho mais 2 irmãos com deficiência. Um tem deficiência intelectual, né, que é esquizofrênico, o outro também tem deficiência intelectual. Ele teve uma paralisia cerebral. Então, você, quando estava lá, 10 irmãos. Como é viver com 10 irmãos? É maravilhoso, né? Eu tenho umas memórias assim, que todo mundo na mesa, né? E tinha aquele irmão mais esperto, né? Que falava, olha o rato! Aí você olhava e ele pegava o seu pedaço de carne. Então, era maravilhoso, assim, aquela família grande e que a gente fazia tudo junto, né? E era praticamente um ano de diferença um do outro. É interessante que família... Interessante, irmãos, hoje a geração... as pessoas decidiram não ter filhos, né? Ou a maioria das pessoas decidiram não ter filhos, ou tem um só. Quando você tem uma família grande de irmãos e primos convivendo junto, você aprende a negociar, você aprende porque é o irmão tentando comer mais do que você. É o irmão tentando sentar no lugar onde você está. É o irmão tentando deitar. Uma família grande é interessante porque você precisa aprender a se virar. Né? Sim, eu me lembro que eu sou o caçulo, né? Desses 10 irmãos. E caçulo sofre, né, cara? Na mão dos mais velhos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tinha um carinho deles de me cuidar, né? Somos 8 homens e 2 mulheres. Então, uma casa grande, né? Aquelas casas no Piauí, com 5 quartos, 3 salas, cozinha, um quintal grande que parecia uma chácara. O terreno do meu pai tinha 21 de frente e 80 de fundo. Nossa! Então, foi uma infância de brincar lá fora. Lá fora, na rua, né? Então, assim, não tinha essa preocupação. A gente ia para o riacho, o rio. Claro que a minha mãe não gostava, né? A dona Luísa, em memória, não gostava. E a gente apanhava, porque ia escondido para tomar banho no rio, né? Ou no riacho. Mas esse era o sabor. Pegar manga escondido, sabe? Sim. Goiaba, frutas que é típica do Piauí, a tomarina, né? Sim. Então, assim, era uma criança saudável, de brincar na rua, né? Descalço, jogar bola, entendeu? E acho que essas memórias não saem da minha cabeça. Pô, que legal. Seu pai e sua mãe trabalhavam com o quê? Meu pai era pedreiro, um grande mestre de obra no sul do estado do Piauí. Em memória, mestre Salim. E a minha mãe, a dona Luísa, né, ela costureira e também do lar. Sim, O trabalho de casa com 10 filhos era muito trabalhoso. É uma profissão perigo. Profissão perigo. E tinha até... Era uma profissão costurar, mas até tinha que aprender a costurar, porque para dar roupa para 10 filhos, tinha que sempre remendar uma coisa, fazer uma coisinha para manter a casa em ordem. Porque senão, eu tenho um só. Ele já rasga a roupa pra caramba. Então, você tem que aprender. Eu mesmo costuro. Rasgou o fundo da casa do meu filho, eu vou lá. Sei pelo menos umas duas entrelinhas ali da costura. E aí eu consigo sanar aquele furo que ele costuma fazer todo mês em alguma calça, ele rasga. Né? Você ficou lá até com qual idade?
Então, eu fiquei no Piauí até os 20 anos de idade. Em 1995, eu vim para São Paulo. Legal. E lá você já trabalhava, começava a faculdade? Não, lá eu primeiro estudei sempre estudei em escola pública lá no Piauí. Estudei lá no antigo Unidade Escolar Franklin Doria, foi a minha primeira escola, né? Depois estudei no Joaquim Parente, que era uma escola de ensino fundamental 2. Depois eu fui para o Colégio Agrícola de Bom Jesus, que hoje é o Colégio Técnico de Bom Jesus. Então, assim, fui lá onde despertou essa minha paixão pela fotografia, porque a escola técnica federal era de período integral. Sim. E pensa só, naquela época, na década dos anos 80, né, eu nasci em 1974, na década dos anos 80, não se existia escola privada na cidade. Então, Sim. todo mundo estudava, todas as classes, né, social estudava na mesma Na escola. mesma escola. Isso era muito bom, cara. Então, quando eu fui para já nos anos 90, o Colégio Agrícola de Bom Jesus, que era uma escola federal, né, também continuava nesse processo. Todo mundo queria estudar nessa escola. Então, assim, foi uma infância, uma adolescência de muitas lembranças de cidade do interior. Olha, e o Piauí tem um ótimo ensino. As Sim, escolas do Piauí são muito boas. sim, as pessoas acham assim. A gente sabe que tem essa discriminação por alguns estados do Nordeste e o Piauí sofreu muito com essa discriminação. E no Piauí temos grandes homens intelectuais. Sim. Hoje a nossa educação ela está em primeiro lugar, com certeza aí. Todos os meus sobrinhos são graduados, né? E estudaram nessa mesma escola federal e fizeram a Universidade Federal e são todos graduados. Então, eu fico muito feliz de saber que o Piauí tem grandes homens inteligentes e a educação é levada a sério. Claro, nada é perfeito, Sim. mas a gente sabe que lá ainda se tem a oportunidade de se investir na educação e essa educação é muito boa na minha cidade, que é Bom Jesus. E hoje ela é considerada, Francisco, cidade universitária, uma cidade que tem mais ou menos aí entre 25 e 30 mil habitantes, eu não sei agora o último censo do IBGE, mas é uma cidade que tem 2 universidades públicas, uma estadual e uma federal. Temos universidades privadas e vem gente do Brasil inteiro para estudar lá. É uma cidade do Brasil que eu falo com muito orgulho, que tem o maior número de doutores por metro quadrado. Que Eu fico legal. muito feliz. Então, assim, você foi muito asserteiro em falar isso. Que o Piauí tem uma boa educação, sim. Nessa escola, você falou que começou sua paixão por fotografia. O que aconteceu para essa paixão nascer? Então, vamos lá, vamos voltar para aquela fase de criança. Como você sabe, no interior do Nordeste, quando você tem alguma data especial, batizado, casamento, aniversário, se chama o fotógrafo, que na minha época era o retratista. E ele vinha com a sua máquina, né? Uma máquina que não era digital. Eu sou da época do analógico. E todo mundo se reunia na frente da casa para tirar essa foto. Então, e a família toda, a gente usava a melhor roupa que tinha para sair nessa foto. Entendeu? E aquilo me encantou. A primeira vez que meu pai reuniu toda a família para tirar uma foto. Sim. E eu fiquei encantado. E aí eu comecei aquela curiosidade, né? Quando a gente ia fazer retrato para algum documento, que ia no estúdio, né? Em preto e branco, sim, nessa época, quando criança, ou então na adolescência, eu me encantava com aquele processo químico. E aí eu começava a perguntar para os fotógrafos mais antigos da minha cidade como é a fotografia. Eu me lembro que eu tinha um amigo quase, mais ou menos na minha idade, que diferença pode ser de 1 ano, o Emiliano, que hoje ele é um grande empresário, foi muito tempo fotógrafo, profissional mesmo. Foi o primeiro laboratório, mini lab que teve na cidade, foi ele que trouxe para a minha cidade. E a gente conversava muito de fotografia. Eu me lembro que a minha irmã estava se formando no Colégio Técnico Federal e eu fui lá com minha câmerazinha de plástico, que eu tinha ganhado de presente do meu irmão, que morava aqui em São Paulo,
tirar as fotos. E perguntando para ele, que já era um fotógrafo profissional, como é que tira foto. E assim, Francisco, a minha curiosidade pela fotografia era tão grande que quando eu comprava um filme, eu ia ler aquela bula, escrevia naquela época para as grandes fabricantes, que era a Kodak, a Fujifilm, e eles me mandavam material para mim estudar sobre fotografia. Nessa época não tinha escola, não tinha nada, mas eu tinha um desejo meu de aprender fotografia. Aprendi oralmente e solicitava material. Isso nos anos 90. Sim. Quando você pegou a máquina, você já tinha noções estéticas? Porque assim, você teve essa experiência lá atrás com os retratos e indo nos lugares para ver as pessoas tirando foto. Mas quando você pegou a máquina, foi uma surpresa? Essa máquina de plástico, tá? Ou você foi aprendendo a cada clique que você dava um clique, você... legal, aqui ficou legal esse enquadramento. Não, vou clicar de outro jeito. Francisco, nos anos 90, no interior do estado do Piauí, quando a gente tirava as fotos, normalmente 12, 24 ou 36, tinha que se pensar muito. Por quê? Eu tinha que mandar para a capital, Teresina, ou para Rio, São Paulo. Isso demorava um mês para ficar pronto, ou mais, e mandava pelo correio. Então, eu não tinha essa noção estética, mas eu me preocupava, a questão da iluminação, o enquadramento, né? E eu ficava pensando, o filme é tão caro, eu não posso perder nenhuma cena. Então, tinha toda uma preocupação de estar com a exposição correta para não perder aquele filme. Na hora de abrir, eu ia para um quarto escuro, tinha todo, sabe, o cuidado, porque eu sabia que o filme era caro, as pessoas que no caso, na escola, as pessoas me convidavam para fotografar. Sim. E aí eu não podia perder aquele filme. Sim. Então, assim, era um processo que, internamente, eu não tinha essa noção estética, técnica, né? Porque eu não tinha muito conhecimento. Mas o pouco que eu tinha, eu procurava não errar. Legal. Para quem é novinho aí e só tirou foto com cartão de memória, que é quase infinito as fotos, antes você tinha só até 36 poses. Se você gastasse muito dinheiro. Normalmente era 12, 24. E ainda mais se você era uma pessoa do interior, às vezes não tinha laboratório ou alguma papelaria que revelasse na sua cidade. Aí você teria que mandar por correio para algum lugar. Então imagina como era trabalhar essa expectativa. Porque você tirou a foto, você não viu como ficou a foto, você vai mandar para um laboratório que não fica na sua cidade, vai revelar, quando mandar para você, aí sim você vai ver a sua foto. É engraçado porque assim, o processo é muito diferente. Hoje as pessoas clicam e olham já a foto e já exclui, já gosta ou não gosta da foto. Imagina você trabalhar antigamente, que era clica e depois vê como ficou, depois analisa. Então é realmente uma outra relação com fotografia. Mas mesmo você não tendo a questão técnica e profissional na época, mas às vezes a gente já se interessa, vê revista, ou o fotógrafo da cidade vai atrás para ver as fotos, ou vai num lugar que tem uma fotografia, olha como foi feita. Essas coisas são bem interessantes de ver, porque não necessariamente você precisa pegar um livro. Lógico que um livro é importante, mas assim, você analisar as fotos que você gosta, você ver as fotos que você gosta é muito interessante. Você entender, olha, deixa eu entender o que esse fotógrafo fez aqui para eu saber qual que era a ideia, qual que será que era a ideia que ele estava pensando quando ele fez essa composição, né? Nesse tempo de escola, então você viu a fotografia te arrebatou, ou você tinha
alguma outra pretensão de estudo? Então, a gente não tinha muitas pretensões de estudos, porque, assim, família pobre, não tinha nenhuma universidade nessa época, nos anos 90, na década dos anos 90 na minha cidade. Então, assim, o que os meus pais falavam, o que eu posso te oferecer é o ensino médio, que tem aqui no quintal da sua casa, que é o técnico. Mais do que isso eu não posso te oferecer. E aí, Francisco, eu me lembro, nessa época eu tinha um professor em memória, o professor Salmeron, que era de zootecnia. Ele era um apaixonado pela fotografia. Tinha câmera, com certeza a câmera dele era aquela câmera de ajuste manual, né? E a gente conversava muito. E ele tinha até ganhado um prêmio, porque uma foto dele tinha saído numa revista. Então, assim, essa oralidade e a conversa com pessoas que eram mais velhas do que eu, mas que amavam a fotografia, me inspirava demais, entendeu? Então, assim, depois, quando eu vim para São Paulo, e aí sim, eu tive a oportunidade de correr atrás dos meus sonhos como fotógrafo, né? Mas sempre naquela linha da paixão mesmo, Sim. do hobby, do amador, de quem que não sabe. Se você me perguntar por que você gosta da fotografia, por que você ama a fotografia, não sei te explicar. É uma coisa que parece que eu nasci, sabe? Sim. Já fotógrafo. Eu me lembro que essa paixão é desde criança, entendeu? Que eu tenho essa paixão com a fotografia. Ou pelo menos conscientemente, você, naquele retrato de família, você bateu algo e falou assim, nossa, é isso aqui, é muito legal. Registrar momentos. Você veio para São Paulo para fazer o quê? Então, uma época muito difícil no estado do Piauí. Um jovem que não tinha oportunidade de trabalho e meus irmãos já estavam aqui em São Paulo. Minha família é grande, então ficou 5 lá e 5 aqui. Então, aqui tinha 4. Então, eu falei... Me convidaram, eu falei, é um local, é uma oportunidade que eu vou ter, né, de vir para São Paulo e trabalhar e estudar. Mas aqui que eu consegui, sim, comprar a minha primeira câmera analógica, aqui que eu consegui fazer cursos de fotografia livre, né? Eu nunca... Você vê, quando eu enxergava, eu nunca tinha feito um curso técnico ou um curso superior. E agora, depois da minha deficiência, já com a deficiência visual, eu vim fazer uma pós-graduação em fotografia. Então, o mundo, ele sempre é uma caixinha de surpresa. E sempre está te trazendo algo que você não espera. Quando eu faço essa relação da deficiência e da cegueira, eu me lembro lá da fotografia analógica da câmera escura. Então, todo fotógrafo, não hoje com a digital, mas antigamente, todo fotógrafo era cego, porque ele não via na hora o resultado. Sim. Hoje ele vê sim o resultado, mas antigamente não. Então, ele tinha que ter todo o respaldo técnico para produzir uma imagem para que ele ia ter certeza que o resultado seria perfeito. Então, é bom a gente também lembrar disso. A fotografia ela é cega também nesse aspecto. Sim. Então, quando você veio para cá, é porque você era em 10 irmãos, cada um com um ano de diferença, você é o caçula. Então, quando você nasceu, um já tinha 10 anos, basicamente, né? 9, 10 anos. Sim. Então, quando você tinha 20, tinha um com 30, né? Já tinha gente aqui que já estava trabalhando, já estava com a vida encaminhada, então conseguiu também você vir para começar a sua vida aqui em São Paulo. Como foi? Porque assim, você está numa cidade do interior, do Piauí, quente, né? À noite, dependendo da cidade, faz até um friozinho, mas assim... O normal do Piauí é ser quente. Chegando aqui em São Paulo, como foi? Porque você veio para a capital? Sim, vim para a capital, foi um choque. Choque de cultura, um choque de muitas coisas. Eu me lembro que a primeira vez que eu andei no metrô, eu achei aquele barulho insuportável. Perdi a direção, saí na estação errada, muitos carros.
a experiência de vir para São Paulo de ônibus, né? Nem Sim, pensar de avião, porque avião... sim. Então, O famoso 3 dias e 2 noites. 36 horas. Bom Jesus para São Paulo. E aí eu sei que quando eu cheguei naquela rodoviária junto com meu irmão, o Luiz Vasconcelos, cara, meu irmão demorou. Ele demorou, tipo assim, a gente chegou às 8 da manhã, ele foi chegar às 14 horas. 2 horas da tarde. Sim. E a gente com fome, desesperado, com medo das pessoas, sabe? Da gente, sabe? Passa um monte de coisa na cabeça do adolescente. Se meu irmão não vir aqui, a gente vai ficar aqui nessa rodoviária. Então, assim, foi um choque muito, muito cultural. Mas, assim, como meus irmãos já estavam aqui, então a gente já teve a acolhida, né? Sim. E saber o que fazer, né? O meu primeiro trabalho foi num escritório de despachante. Depois eu fiz um concurso público e trabalhei muito tempo nos Correios. Então, assim, essa paixão aí pela fotografia traz esses tempos de andar na rua, e eu andava com a câmera dentro da bolsa e fotografava. Então, assim, é uma cidade que me abraçou, né? Eu sou grato a São Paulo, tudo que eu tenho hoje, né? A minha profissão, a minha casa, e é uma cidade mesmo que acolhe o mundo inteiro, né? E essa riqueza gastronômica, cultural, a beleza que São Paulo tem é extraordinária. Hoje, para mim, São Paulo é como se fosse um pedacinho do Piauí, para mim, Sim. sabe? Porque eu moro ali no bairro do Belenzinho, então, assim, o que acontece? A gente começa a conhecer as pessoas na padaria, na farmácia, na feira, em todo aquele ambiente que você circula, na rua que você anda. Então, para mim, todo mundo fala, São Paulo, essa metrópole. Para mim, São Paulo é como se fosse internamente um interior para mim. E assim, São Paulo pode ser uma cidade gelada, fria, uma cidade do concreto, mas eu tento uma cidade que Te dá oportunidades. te dá oportunidades, e muitas oportunidades. Sim. Eu sei bem como é que é. Eu falei 3 dias e 2 noites, porque quando eu vim para São Paulo, eu vim de ônibus também. Eu era de Teresina. E era isso. Pegava lá, parava nos postos, né? Vim de ônibus normal. Descia lá na rodoviária. Era cansativo. Toda a minha família e parentes que vieram. Tinha medo da escada rolante. Para subir na escada rolante, você tinha que ficar convencendo as pessoas para subir na escada rolante. E só para dizer assim, isso na época, né? Hoje em dia, Teresina, todas as cidades, isso é bem comum, mas na época não era. Na época era um negócio que era muito novo, então não tinha em Teresina, que era a capital, não tinha. Então chegava aqui, que nem você falou, o metrô era barulhento, e era embaixo da terra, e ecoava, né? Porque quem está em São Paulo há muito tempo, ouve esses barulhos e acha tranquilo, mas é muito ensurdecedor, é barulho o tempo inteiro, é barulho batendo na parede, voltando. Então, realmente, é uma experiência que não é todo mundo que está acostumado, ainda mais na época. Não era um negócio São Paulo... A gente do Kenan College viajou bastante o Brasil. E era sempre... Alguém falava assim, não vou vir no curso da tarde porque eu moro longe. Aí você mora quanto tempo daqui? Uma meia hora. Falou, amigo, meia hora é do lado. Em São Paulo, meia hora você mora do lado. Por longe, pra gente, até 1 hora é perto. A gente... Então, tem outras referências aqui em São Paulo que, em alguns lugares do Brasil, é diferente. Então, quando vem para cá, realmente dá um choque. A gente vê uma cidade mais acelerada. E eu nem estou falando que isso é bom ou ruim. Estou falando só que é diferente. A gente tem aquela pressa, aquele concreto, prédios... A gente não tem quase não tem horizonte, tudo é cinza, asfalto. Mas São Paulo dá uma coisa que é muito legal, que você pode ser o que você quiser. Você pode ir desde fotógrafo, cansei de fotografia, quero trabalhar
com impressão de livros. Você vai achar. Cansei de impressão de livros. Quero ser jardineiro. Vai achar. Cansei de jardineiro. Quero ser eletricista. Você vai achar. Então, São Paulo te dá muita oportunidade de você realizar muitas coisas, muitos sonhos, muitas atividades. E realmente, São Paulo, eu acho muito boa por causa disso, porque ela permite você ir atrás do que você está buscando. É lógico, ela tem os seus problemas, como qualquer outra cidade tem, mas ela sempre está te acolhendo para que você venha e tente realizar o que você sempre quis. João, quando você chegou em São Paulo, começou a trabalhar, você pensava em fazer alguma faculdade, alguma coisa assim? Porque agora você tem pós-graduação. Mas qual que foi a sua graduação inicial? Então, Francisco, na minha época que eu enxergava, eu não tinha esse feeling de estudar e trabalhar. Né? Só me dedicava ao trabalho. E veja só como a vida ela te proporciona algo que você não espera e acontece. Então, quando eu fiquei deficiente visual, em 2004, já aos 28 anos, aí que eu quis estudar. E com todos os desafios de uma pessoa com deficiência, estudei à noite como bolsista, como atleta, na Unisantana. Foi licenciatura em História. E utilizando um computador, né, com leitor de tela, os professores, os meus colegas, assim, e todas as dificuldades que uma pessoa com deficiência tem para estudar, eu consegui superar, né? Porque é engraçado falar isso para ti, mas na minha vida teve uma ruptura. O João Maia, antes da deficiência, e o João Maia depois da deficiência. Então, hoje, né, no período da pandemia, eu falei, eu preciso fazer algo, senão eu vou ficar louco. E aí, fiz minha pós-graduação durante a pandemia. Com aquele tempo ósseo que todo mundo estava tendo, em casa, preso, eu digo, não, eu preciso estudar. Então, assim, eu acho que as oportunidades a gente tem que criar. Se a gente tem aquela oportunidade, a gente não pode deixar passar. Então, tanto na minha licenciatura em História, como na minha pós-graduação, eu vi a oportunidade e fui lá. Mesmo com toda a diversidade, o site não tinha acessibilidade, né? E aí eu tive o apoio, né, do meu grande amigo, o Marcelo Santana, que hoje me apoia tanto no meu trabalho como fotógrafo. Ele que é o meu terceiro olho, né? Sim. Que edita minhas imagens, faz esse trabalho nas minhas redes sociais, a pessoa que eu sento para falar de fotografia, discutir fotografia, fazer, separar imagens para algum trabalho. Então, assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades. E, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, eu nunca me privei de correr atrás daquilo que eu acho que é essencial, daquilo que vai me proporcionar o meu crescimento, que vai me proporcionar estudar, aprender. Então, a gente sempre está aprendendo. Então, a fotografia, para mim, é isso. É contar histórias. Eu falo, eu não sou um fotógrafo, eu sou um contador de histórias, através da fotografia. Sim, isso é verdade. O, como foi o processo? O que aconteceu para você ir perdendo a visão? Então, num belo dia, eu estava indo trabalhar, eu percebi que minha visão estava baixando. Passava num lugar, já não estava vendo algumas coisas com nitidez. E aí, nessa época, eu era um carteiro, e aí eu vi que estava tendo muita dificuldade de separação, entrega. E aí, imediatamente eu fui no médico da empresa, ele olhou para a minha visão e falou,
eu vou te afastar agora. Você está com um processo inflamatório chamado uveíte bilateral e você precisa se tratar. Essa doença, no meu caso, foi autoimune. Eu perdi meu olho direito, é totalmente zerado devido ao descolamento de retina. A minha visão do olho esquerdo houve uma lesão no nervo óptico. Hoje eu consigo enxergar até 15 centímetros sem foco. Eu consigo perceber. Eu olho para ti, Francisco, eu só vejo uma mancha que, dependendo do contraste de cor, né, eu consigo perceber. Então, essa é a minha visão. Eu tenho uma visão que a gente chama de cegueira legal. Eu sou uma pessoa deficiente visual que é apaixonado por fotografia, mesmo com toda essa diversidade que aconteceu na minha vida, que foi essa ruptura que eu falo, né? De repente você enxerga e aí, de repente, tudo vira de cabeça para baixo, né? Você vai depender das outras pessoas para executar algumas atividades. Passei por aquele processo de reabilitação, que é muito importante. Me reabilitei na Fundação Dorina no Rio para cegos. Hoje eu tenho um orgulho, né, de falar que eu sou um dos conselheiros da Fundação Dorina. Que é aqui perto, né? Que é aqui perto, né? A Major Diogo. Certo. Pertinho ali do Hospital São Paulo. Então, assim, da Estação Santa Cruz, né? Sim. Então, assim, eu sou uma pessoa feliz pelas conquistas, mas também feliz em falar para você. Eu sou um fotógrafo e sou uma pessoa com deficiência visual. Eu vejo o mundo de outra forma, né? Compor esse quadro, compor essa história, é isso. Eu acho que a diversidade hoje ela precisa desse espaço, Francisco. Sim. A gente precisa desse espaço para discutir, para falar. E o que estamos fazendo hoje? Falando, né, do meu trabalho, falando da minha história e falando, né, da fotografia cega, que é um projeto maravilhoso que eu criei de empoderar as pessoas, de ensinar as pessoas com e sem deficiência que é possível fotografar, né? A gente tem que quebrar alguns preconceitos, sabe? De que, eu sou deficiente, eu nasci cego, total, só porque eu não sei o que é cores, eu não posso fotografar. Pode. E aí, basta que você tenha ferramentas, basta que você tenha interesse. E o principal, Francisco, na fotografia, é você ter um desejo interno de fotografar. Você tendo esse desejo interno, você vai ser um fotógrafo. Sim. Sem deficiência ou com deficiência. Isso é verdade, porque muitas pessoas não param para pensar que, assim, você prestar atenção numa composição, isso independe de máquina. Você não precisa de máquina para você saber o que está em quadro, o que está fora de quadro. Então, esse desejo de fotografar independe de máquina. É você imaginar um mundo, como enquadrar, como contar essa história da forma mais bonita, né? Um retrato de família está contando uma história. Você tirar foto de esportistas, está contando uma história. Você tirar foto da sua rua, você está contando uma história, né? Então, é interessante entender que nem você falou, a fotografia, ela vem muito da paixão que você tem para contar uma história. Se você tem essa paixão, a máquina é o de menos, né? Você pode... Porque a máquina... Tem várias marcas, tem celular, tem um monte de coisa que você pode usar. Agora, a contar a história precisa ter essa paixão dentro de você, porque senão você não consegue levar para frente. Não consegue transformar a sua paixão em uma imagem que as pessoas vão admirar. Mas eu quero saber, João, da seguinte questão, porque até 28 anos, certo? Até 28 anos você também já fotografava amadoramente, certo?
Então, como foi para você essa... Você perceber que estava perdendo, porque o seu trabalho era, dentre as coisas que você fazia no seu trabalho, uma delas era andar na rua, era andar para cima e para baixo, era visualizar casas, endereços, ruas, era tirar foto, era ver enquadramentos assim das formas mais nítidas, é claro, mas e você descobre de um dia para noite, porque foi de um dia para noite basicamente, né? Que você descobriu. Foi lá no médico, o médico falou: então, vou já te afastar porque tem uns problemas aqui que a gente precisa tratar o mais rápido possível. Como é que foi para você esse momento do João como pessoa que gosta de fotografia, pessoa que tem um trabalho muito ativo na rua? Como é que foi para você isso? Essa ruptura, para qualquer pessoa com deficiência, ela é muito difícil. Ela, a gente chama de luto. Muitos vão ter esse luto que vai ser rápido, breve, e outros vão demorar muito esse luto, porque é nesse processo que você... muitos não aceitam a deficiência quando acontece isso. No meu caso, eu aceitei nesse primeiro momento, vi que era a forma mais fácil para me reabilitar e conseguir, de fato, a engrenagem para poder a minha vida continuar. Então, assim, dói muito porque você precisa de um apoio, por isso que é muito importante a reabilitação, você precisa de um apoio psicológico. Porque você dizer assim, agora eu tenho que fazer algumas atividades e vou precisar do apoio. Né? E nem, de repente as pessoas não vão estar disponíveis para você naquele momento. E aí também essa questão de você pensar, e agora, no meu caso, como é que eu vou fotografar? Se eu não vou mais poder controlar a minha câmera, não vou poder escolher aquela nitidez perfeita, aquela profundidade de campo. E aí você começa a se questionar e você sofre internamente. Então, assim, teve esse momento, esse luto que eu não pegava na minha câmera. Porque eu achava que, pela deficiência visual, pela cegueira, eu não poderia mais fotografar. Mas aí, com o passar do tempo, o processo de reabilitação, a confiança, aí eu consegui, através da minha mobilidade, aprender a andar com a bengala na rua, né? Conseguir aprender o braille, aprender a informática, a atividade da vida diária, todo esse processo de reabilitação, o apoio da família, que é importante. Então, eu fui de novo ganhando a confiança. E aí, esse luto ele foi acabando. E aí eu pego na minha câmera de novo e falo, não, João, você sabe fotografar. Então, aqui, se eu tiver, né, uma relação aqui, esse tripé, né, a velocidade do obturador, a abertura do diafragma, o ISO, né, eu já tinha isso antigamente, já tinha essa noção. Essas configurações, essa luz, essa claridade. Onde é que o sol está tocando em mim? Certo? Eu estou aqui nessa paisagem, vou fazer um retrato de alguém, mas onde é que esse sol está vindo? Ele está vindo atrás, de trás de mim, do lado esquerdo, do lado direito, ele está um sol que está a pino, aquele sol do meio-dia, que vai produzir essas sombras. Então eu comecei a me questionar e falei, não, é possível sim fotografar. Basta que eu já tenho essa paixão com minha câmera, eu já sinto ela, eu toco, eu sinto onde é que é o botão, onde é que é a lente, onde é que é o... Sabe? Toda essa questão tátil da minha câmera. Vamos lá. No começo, não deu muito certo, não. As fotos não saíram perfeito. Cortei cabeça, pé. A foto não saiu. Mas aí, com o tempo, você vai se apropriando do teu aparelho, né? Da tua câmera. Se vai apropriando do teu corpo. Porque a fotografia, ela não é só visual. Né? A gente pode utilizar, né, a questão tátil, a questão olfativa, a questão auditiva,
né? Podemos até usar o paladar Sim. e o corpo nosso todo para fotografar. Uhum. Então eu fui descobrindo novas maneiras de fotografar. E aí, vamos lá, João. Vamos nos desafiar. E aí comecei quem? A família. Aí eu me lembro que nessa época, o Pedro, que é meu sobrinho, Sim. quando eu descobri que estava perdendo a visão, que já tinha um diagnóstico de uma pessoa com deficiência visual, o Pedro estava na barriga da minha irmã, Maria Rita. E aí eu já comecei a fotografar ela, quando o Pedro nasceu, eu comecei a fotografar dentro de casa, aproveitando aquela luz de janela, certo? E aí foi ganhando essa confiança. Tinha uma festinha em casa, eu ia fotografar. E aí o pessoal falava, vem aí, vem aí. Todo mundo me chamava da família. Deixa o João, que ele fotografa. Aí um gritava lá no fundo, mas ele não é cego? Não, mas ele faz foto muito boa. Aí o João, eu confio mais nele do que em você que enxerga. Então é essa confiança que foi se adquirindo, primeiramente no seio familiar. E depois, quando eu tive esse processo de reabilitação, eu descobri o esporte, fui fazer atividades físicas, entrei numa equipe, e aí lá eu comecei a exercitar, juntos dos meus colegas atletas, esse exercício de fotografar. Que legal, que interessante. Você começou, então, a fotografar depois de perder boa parte da visão, a equipe de atletismo. Sim, a minha própria equipe. Eu estava lá numa competição, acabava minha competição, corria pegar a minha câmera e ia fotografar os meus colegas. Ou tinha um dia que eu chegava no treino, aqui no Centro Olímpico de São Paulo, um lugar que eu treinei bastante, em Barueri. Então a gente treinei também. O meu primeiro local de treino foi o Panelão da Polícia Militar, ali na Vila Guilherme. Treinei ali. Meu primeiro esporte que eu experimentei depois, já como uma pessoa com deficiência visual, foi a natação. Odiei. Aí fui para a corrida de rua, que me apaixonei. Até hoje eu tô numa equipe aí de corrida de rua, que é o Aquiles, que a gente tem voluntário, a gente vai aí nos finais de semana correr em parques ou em corridas de rua mesmo, oficial. Então, assim, e aí eu comecei a observar os meus colegas nos treinos, nas competições e clicar. E despretensiosamente. Eu acho que a fotografia é isso. Eu não recebia R$1 pela minha fotografia nessa época, mas a minha paixão. Era essa paixão. Eu queria fotografar. E aí eu me lembro que a primeira oportunidade que eu tive de estar lá na pista, né, eu estava fotografando da arquibancada, ou do gradeado, ou da tela, assim, umas posições bem ruins para fotografar. Sim. Mas aí a primeira oportunidade que eu tive de estar lá na pista, meu coração explodiu de alegria, porque eu estava ali, naquelas posições que são destinadas aos fotógrafos, e pude, assim, fazer uma foto numa competição oficial, se eu não me engano, aí foi aí em 1900 e... Não, 1900 não. Em 2010 aí. Nessa época, entre 2010 e 2015. E foi minha primeira competição que eu fiz fotografando para atletas. Entendeu? Foi muito, muito emocionante. Nossa, que legal. Porque, como você falou, é um luto quando chega, né? Qualquer notícia sobre você, independente do que seja. E era uma coisa que você não podia controlar, certo? Você não podia... Era uma coisa que ia acontecer. E uma coisa importante que você falou o apoio é fundamental, independente do que seja. Não é só a deficiência visual. É um apoio de uma família, um apoio de amigos que te ajuda a passar pelo que você está passando. E isso faz muita diferença na vida do ser humano. De você ter alguém que você sabe, nossa, a pessoa está aqui. Só de você saber que a pessoa está ali, isso já te dá uma força. Sim. Se a pessoa estiver só sentada do seu lado,
você já sabe, eu tenho com quem contar. Se eu precisar desmoronar, eu tenho alguém aqui do meu lado para contar. E isso ajuda pra caramba a vida. E ajudou a sua. Sim, essas rupturas que acontecem na vida das pessoas, a gente não sabe. Amanhã pode acontecer com qualquer um. Sim. Você, né, sofreu um acidente, uma questão também de alguma doença, né? Então, assim, essas rupturas, elas nos transformam em pessoas mais fortes. Sim. Eu me transformei numa pessoa mais forte. Eu sempre fui uma pessoa, desde criança, livre, alegre, inteligente, muito assim, aquela criança que não para quieta. Eu me lembro que a gente está aí trabalhando na construção da minha biografia. Quem é a Lucine Tonon, que está escrevendo a minha biografia. Então, a gente passou por aquele processo de muitas entrevistas, de muitas pessoas que fazem parte da minha história. Então, assim, saber que eu fui uma criança, uma adolescente, muito engajado com questões raciais, né? Com questões de natureza, com a questão de ter essa identidade, né? Bem forte, né? Em saber, eu sou uma pessoa negra, certo? Eu sou uma pessoa nordestina, né? Mas eu tenho meu valor, né? E não é a cor da minha pele, não é o estado que eu nasci, não é a questão cultural que vai me fazer melhor ou pior do que outra pessoa. É isso desde criança. Eu me lembro que no ensino fundamental 2 eu já era líder de turma. No ensino médio e técnico que eu fiz, eu também já era líder de turma. Quando eu fui para a universidade, sempre muito comunicativo, um dos oradores de todas as turmas em licenciatura, que a minha formatura foi lá no Memorial da América Latina, eu fui o orador principal. Então, assim, sempre sabendo, eu sou uma pessoa negra, só que eu tenho o meu espaço. E o espaço é questão de respeito, né? Respeitar o espaço do outro, respeitar as diferenças. E hoje eu sou uma pessoa negra, deficiente visual e nordestina. Muitos estigmas, mas eu tenho muito orgulho do quem eu sou pela minha própria história, né? Aí, Francisco, eu te falo assim, a gente precisa de referências, né? Eu me lembro que quando eu fui no Instituto Moreira Salles, eu tive a oportunidade de ver a exposição de Walter Firmo. Foi uma paixão pela primeira vista, porque assim, é um fotógrafo negro que fotografa pessoas negras. 99% da fotografia de Walter Firmo, ele dá vez e voz às pessoas negras, pretas. E aí, eu não conhecia o trabalho dele e comecei a me apaixonar por aquele trabalho. Sabe, cara, ele é um fotógrafo negro também. Ele também passou por muitas coisas, com certeza, nessa profissão aí maravilhosa que ele tem. Um homem que já tem mais de 80 anos e está aí, ativo, fotografando. Então, a gente precisa de ter referências. Para quê? Para inspirar a gente como fotógrafo. Então, são uma das inspirações hoje que eu tenho, o Walter Firmo, aqui no Brasil. No mundo, o fotógrafo Sérgio Eugênio Balca. Ele também é um fotógrafo que é deficiente visual, também é uma referência para mim. E tantos outros aqui no Brasil, né? Que eu poderia citar aí, Sebastião Salgado. Sim. Quando eu fui à primeira exposição do Sebastião, eu me arrepiei, né? Com aquele trabalho maravilhoso, com acessibilidade. É importante dizer isso, né? Porque hoje eu sou uma pessoa com deficiência visual. Quando eu vou numa exposição de fotografia, eu quero que tenha acessibilidade. Não só para mim, mas para a pessoa que é com deficiência intelectual, a pessoa que tem deficiência auditiva, a pessoa idosa, todas as deficiências, porque a gente inclui, a gente aproxima essas pessoas dos museus, dos centros culturais. E eu fico muito triste, Francisco, quando eu vou numa exposição, que eu vou num lugar que tem uma exposição e não tem acessibilidade. O que é necessário ter numa exposição hoje para uma pessoa que é deficiente visual?
a gente precisa ter o braille, a gente precisa ter fotos que a gente chama de fotos táteis, né? Que tenha relevo para a gente sentir essa imagem. Hoje se utiliza muito o código QR Code, que aí te dá a possibilidade da gravação, pode ser áudio e vídeo. Aí a gente tem o que a gente chama de audiodescrição, né? Que a gente transforma imagem em palavras. Isso é muito importante. Então, como que eu posso incluir as pessoas? É quando eu possibilito a acessibilidade numa exposição fotográfica. Então, hoje, eu luto muito, cara, que quando eu vou num espaço, se não tem acessibilidade, eu chego naquele local, as pessoas responsáveis, e falo, eu gostaria muito que na próxima exposição tivesse acessibilidade. Claro, a gente também tem que cobrar dos produtores culturais, Sim. né, que eles coloquem já nos orçamentos a acessibilidade nas exposições fotográficas. Então, como é que eu posso incluir? É com acessibilidade. Quando eu não coloco acessibilidade na exposição, Francisco, eu estou excluindo as pessoas com deficiência. Sim. Então, é muito importante a gente tocar nesse tema da acessibilidade em exposições fotográficas. Sim. O Walter Firmo veio aqui, né? Fez o nosso podcast. Você deve ter visto, Sim, ouvido. com certeza. Ele é uma figura, sim, muito comunicativo, fala muito bem. Foi muito legal conhecer ele. E sobre... inclusive, eu devo todo podcast... Eu sempre falo para a Andressa, falo assim, a gente tem que fazer audiodescrição de como a gente é. E aí eu sempre esqueço. Ó, depois de você aqui, eu não vou mais esquecer de fazer audiodescrição. Que em alguns, para quem não sabe, a audiodescrição de si mesmo, tem... Quando você assiste alguma coisa ligado à educação, normalmente tem uma audiodescrição, que é a pessoa se descrevendo, para que a pessoa com deficiência visual faça uma imagem da voz dessa pessoa, né? Então, como é que é o Francisco? Ele é alto, ele é baixo? Ele é gordo, ele é magro? Ele tem barba, não tem barba? O cabelo dele é loiro, preto? Eu sempre esqueço de fazer isso. Mas vou começar a fazer. Daqui a pouco eu dou minha audiodescrição aqui. O bom é no comecinho. Mas... já que tocamos no assunto, a gente coloca aqui. Até a Andressa não aparecendo, ela vai falar a descrição dela. Porque eu preciso pegar para não perder o fio da meada. Representatividade é super importante. Você crescer, dependendo do seu gênero, da sua etnia, da sua classe social, você não ter referência é muito ruim. Você achar que não é capaz porque você não vê um semelhante seu aonde você quer ir. Eu cresci na periferia, então, às vezes você olhava e falava assim, mas não tem ninguém ali que veio de onde eu vim? Falava assim, como assim? Como é que eu vou me motivar sendo que não tem ninguém de onde eu vim ali? Então, esse negócio de ter representatividade, eu acho essencial que as pessoas entendam que quando tem alguém semelhante a você, seja em qualquer lugar, seja em música, fotografia, arte, cargo, empresário e tudo mais, isso te motiva a chegar lá, porque você sabe, não, eu consigo, porque tem mais gente igual a mim lá. O podcast mesmo, a gente ouviu bastante no começo as pessoas falando assim, não, mas não tem a foto, vocês não falam sobre foto. Não, mas não é para falar sobre foto, é para falar sobre história. Porque alguém vai ouvir essa história e vai se identificar e falar, nossa, ou vai falar, eu nunca tinha visto isso por esse ponto, ou vai falar, nossa, eu vivi uma situação igual, eu também sou assim, eu também vim daí. Você falando, por exemplo, sou do Piauí, sou nordestino, e olha onde eu cheguei.
olha como isso cria uma referência para quem é do Piauí, para quem é da sua cidade, falar assim, olha, se o João conseguiu ali, eu também vou atrás. Ou alguém deficiente visual fala assim, eu também posso trabalhar com imagem, com fotografia, com vídeo, sabe? Eu acho essencial ter representatividade nos lugares, porque isso motiva as outras pessoas que é igual a você. Talvez quem seja muito parecido com todo mundo, às vezes não vê a importância de ter um representante ali diferente, né? Então, um exemplo, uma pessoa muito... O mundo, em questões raciais, tem pessoas brancas, tem muita representatividade. Você olha, aí o presidente de não sei quem é branco, o presidente de tal empresa é branco, o fotógrafo é branco, não sei quem é branco. E aí, a pessoa branca vai se olhar e vai falar, olha, eu tenho alguém igual a mim. E aí, se você não tiver de outras etnias ali, ou de outros gêneros, imagina o quanto de meninas e mulheres, ou negros e negras, que não tem a referência para falar assim, olha, eu também consigo chegar ali, eu vou seguir. Hoje está muito melhor do que antigamente, né? Sim. Hoje tem bastante fotógrafo, o Instagram deu uma ajuda É uma grande incrível vitrine, nisso. né? É Para uma que as grande pessoas que vitrine. não têm tantos holofotes possam colocar seu trabalho e, de repente, o mundo começa a ver. E aí, quando a gente fala de representatividade, Francisco, eu vou ter que falar dessa representatividade que é o meu trabalho quando eu participei da primeira Paralimpíada aqui no Brasil, em 2016, a Paralimpíada do Rio. Então, eu vi essa questão da representatividade, por ser o primeiro fotógrafo cego a cobrir as Paralimpíadas do Rio e o único no mundo. É preciso que a gente fale isso, e eu não tenho medo de falar aqui, né, para os nossos telespectadores que estão nos assistindo e ouvindo, que eu sou o único fotógrafo cego no mundo a cobrir Paralimpíadas. Então, lá eu tive todos os holofotes da imprensa do Brasil e do mundo, e aí foi muito bom falar, né, da fotografia cega, falar dessas experiências sensoriais em fotografar. E hoje, quando eu tenho um trabalho muito forte com palestras, né, em universidades, em empresas, né, instituições, contando a minha história, inspirando pessoas com deficiência também sobre esse processo de fotografar utilizando a fotografia cega. Então, veja só como o mundo, e como você mesmo falou, o Instagram. Eu recebi um convite no começo do ano de uma estudante de design fotográfico de Paris, a Paloma, que ela falou, João, eu quero fazer o meu TCC. E eu queria fazer com tuas fotos, criando um fotolivro. E ela não fala português. Fala muito bem o francês, espanhol, e com a tecnologia eu consegui me comunicar com ela, e aí estamos nesse processo. Recebo muito convites para dar palestras em empresas, né? Então, assim, graças à internet, né? Eu tenho uma rede social que é muito ativa, que é o meu Instagram. Tenho também o meu site, que as pessoas se comunicam comigo, né? Que é o Fotografia Cega. Por quê? Quando eu estou conversando com uma pessoa lá, eu não me identifico que eu sou uma pessoa com deficiência. Uhum. Eu digito como qualquer outra pessoa. Eu vou ter um retorno aqui em áudio. E é isso que importa. É a gente se comunicar com as pessoas. E esse é o advento da tecnologia, que me abriu essa porta, né? Para que eu possa me comunicar, colocar o meu trabalho como fotógrafo cego. E aí, Francisco, quando eu estive em Tóquio, no Japão, nunca pensei, cara, que o meu trabalho ia me levar tão longe, né? Que é 36 horas de avião. E foi
emocionante, cara. Ter a oportunidade lá de... Queria muito ter conhecido a fábrica da Canon, mas infelizmente, por questão da pandemia, não foi possível. Né? Acho que era o Robinho que estava lá, que era um brasileiro que, graças a Deus, falava português. A gente se comunicou muito bem. Eu tive a oportunidade de ter todas as câmeras mais modernas da Canon para trabalhar. Lentes, deixei minha câmera lá para fazer uma limpeza, uma revisão, minhas lentes, isso é muito bom. Todo profissional, quando participa tanto de uma Olimpíada como de uma Paralimpíada, ele tem esse trabalho maravilhoso da Canon, de que você vai lá e pega emprestado um equipamento em estado perfeito para você trabalhar e tirar desse equipamento as melhores imagens. Então, assim, e a experiência do Japão foi incrível, cara, porque, assim, hoje eu tenho um grande amigo no Japão, que é o Roberto Sasaki, que é o único brasileiro que é jogador da seleção de futebol de cegos do Japão. E a gente, antes disso, eu entrevistei ele para o meu canal. E quando a gente chegou no Japão, a gente se comunicava, fui lá, fotografei o jogo do Brasil, né, com o Japão, né, fotografei muitas modalidades, o futebol de cego, o goalball, que é outro esporte que foi criado para a pessoa com deficiência visual, e outras tantas modalidades, o atletismo, que dá muitas medalhas para o Brasil, a natação. Então, assim, a gente hoje é uma grande potência. Está aí o CT Paralímpico, que eu considero a minha casa, que eu vou muito lá fotografar, fazer fotos de atletas. Então, assim, o que um menino do interior do estado do Piauí, que sonhava em ser um fotógrafo, que mesmo depois da deficiência, foi fotografar uma Paralimpíada no Japão. É o sonho, Francisco. A gente precisa acreditar nos sonhos. Mesmo quando você mora no interior, né, numa cidade pequena, mas você precisa alimentar. Como a gente alimenta o sonho? Estudando. E toda oportunidade que você tem que correr atrás. E eu sempre fiz isso na minha fotografia. Então, assim, estou me preparando para ir para Paris, né? As Paralimpíadas de Paris, que vai ser na França, né? E tô aí, cara, aberto a empresas que possam me apoiar, ter a sua marca ligada à fotografia cega e esse desejo de mostrar para o mundo os atletas com deficiências que, para mim, sim, que são, sim, verdadeiros heróis. Porque você sair de casa sendo uma pessoa com deficiência física, de cadeira de roda, numa cidade que não tem acessibilidade, que é São Paulo, ou de bengala, um cego, ou com deficiência auditiva, ou outras tantas deficiências, nós somos heróis. Para se movimentar, para se deslocar nessa cidade, né, estudar, trabalhar. Então, assim, ser um atleta de alto rendimento. Então, assim, o que o meu papel como fotógrafo, eu tenho um papel de revelar para o mundo a minha visão, o meu jeito de fotografar, que é diferente de um fotógrafo convencional, certo? Sim. Quantos perrengues eu já passei numa Paralimpíada ali do lado? Um dos esportes mais difíceis para mim fotografar é a natação. Por quê? A natação, a gente precisa de lentes fixas, né, de preferência, sei lá, uma 300, uma 400, uma 500, até uma 600, dependendo do lugar que você vai ficar ali. E é rápido, cara. Então, existe uma explosão quando o atleta pula na piscina de gotículas de água. Então, ali, para quem não enxerga como eu, é mesmo que procurar agulha num palheiro. Então, Francisco, assim, é um desejo internamente meu que me move para ir mais uma vez para uma cobertura de uma Paralimpíada. Não é fácil chegar e a gente precisa de apoios. Eu espero que eu possa conseguir apoios para, novamente, trazer essa visão cega de um fotógrafo cego fotografando pessoas com deficiência num dos maiores eventos do mundo, que é as Paralimpíadas. E que somos hoje referência para a América Latina e também para um mundo aí com grandes atletas medalhistas. E vou lhe contar uma experiência incrível que eu tive nas Paralimpíadas de Tóquio. O Vinícius Bellator Rodrigues, quando ele veio para São Paulo em 2015, ele foi treinar na minha equipe.
E eu, nessa época, era atleta do arremesso de peso, lançamento de disco. Pum. E aí a gente conversava nos bastidores, ali no Centro Olímpico. E ele falou, o meu objetivo vai ser uma Paralimpíada, João. Ele lia livros e treinava, né? A deficiência dele é física. Ele tem uma amputação de membro inferior, usa uma prótese, é um atleta de velocidade, na prova de 100 metros. E adivinha, Francisca, eu estava lá em Tóquio, cara, fotografando o meu colega, que eu treinei com ele. Mesmo hoje eu estou afastado do atletismo, esse cara me deu um dos prazeres da minha vida, que foi ter fotografado ele numa prova de velocidade, e ele conseguiu uma medalha de prata. Eu me arrepio, eu fico feliz em falar para ti. Eu estava lá e eu chorei, porque eu fui um atleta, não um atleta de alto rendimento, mas eu fotografei ele. Então, muitos daqueles atletas hoje que estão aí no Comitê Paralímpico Brasileiro, eu conheço a história dele. E fotografar esses atletas é diferente para mim. Porque, primeiramente, eu conheço a história de cada um desses atletas, o envolvimento do esporte, o que o esporte transforma na vida de uma pessoa com deficiência, e eu sou deficiente. Eu sou um fotógrafo deficiente. E é isso que as minhas fotografias são diferentes de um fotógrafo convencional. Sim. E aí, só para... Eu falei, eu sempre esqueço de fazer a descrição. Eu tenho que anotar, vou deixar anotado na próxima para eu esquecer. Mas a gente pode fazer na pós-produção essa audiodescrição. Né? Pode entrar o áudio, congela a imagem e aí faz a descrição. Aí faz a descrição. Pô, não é ruim não. Ó. A gente faz nos que vão lançar. Mas aí, só para vocês saberem, depois eu vou passar a palavra para a Andressa, para ela perguntar também. O Francisco aqui falando, tem um cabelo preto, enroladinho, tem barba grande, já o cabelo e a barba já ficando já grisalha, já alto, com a blusa preta e gordo. Agora eu vou fazer a minha, Francisco. Nossa. Bom, eu sou João Maia, sou um homem não retinto, preto, cabelos crespos, ondulados, meu corte está bem baixinho. Eu tenho um nariz médio, lábios médios. Eu tenho olhos castanhos claros, amendoados. O meu olho é um olho de característica indígena. Eu estou sentado aqui num sofá que é branco. A minha camiseta é polo. Eu tenho um símbolo da fotografia cega aqui no meu peito esquerdo. Temos um painel que é cinza com LEDs vermelho. O símbolo da Canon, acho que está num quadrado branco. E essa é a minha descrição. Estou de calça preta e sapato tênis preto. E uma blusa vermelha. E uma blusa vermelha. Polo. Polo vermelho. Então, esse processo é fácil. E aí, as pessoas que estão nos assistindo, que são pessoas com deficiência visual, vai ter noção do espaço e ter noção das nossas características. Isso chama-se a audiodescrição, que é muito importante. E além da audiodescrição, já que é para a gente falar dessas questões da acessibilidade, o vídeo ele pode ter legenda e pode ter a janelinha de Libras, contemplando as pessoas com deficiência auditiva. Aí, de fato, o vídeo ele vai ser acessível. E também você pode colocar a audiodescrição nesse vídeo. Eu fiz o processo de me descrever. Você fez o processo também de descrever. Aí, o processo de audiodescrição é quando eu descrevi também um pouco do ambiente. Para que a pessoa fique situada. Fique situada. Tá. Legal. Andressa? Aqui, Antes de começar a fazer uma pergunta... Quer se meu inscrever? áudio de descrição. Apesar da Andressa não aparecer, porque ela está atrás das câmeras, mas é importante que as pessoas tenham noção, até para as pessoas que enxergam, que não te viu, vai ter te imaginar. Faça a sua audiodescrição. Vamos Tá lá. difícil. Meu nome é Andressa, eu sou uma mulher preta de pele clara. Hoje eu estou com cachos dourados para loiro. Tenho mais ou menos aí 1,60 m de altura, estatura magra, normal, eu acho. Estou com uma camisa amarela de botões, uma calça preta. E é isso, tenho algumas tatuagens, tenho piercings, tenho brincos. Estou um estilo
mais diferente. Agora, Francisco, matou minha curiosidade, porque quando eu assisti os podcasts anteriores, que ela entrava com essa voz linda, eu falei, quem é essa mulher? Como que ela é? Então, é essa a importância da audiodescrição para as pessoas cegas e com baixa visão. Tem pergunta, Andressa? Ainda nesse ponto de acessibilidade, é muito importante a gente falar, porque as pessoas ficam imaginando, né? Acredito que a maioria, quando a gente fala de acessibilidade, lembra mais ali de um lugar que a gente possa estar preparado para receber um cadeirante, né? As coisas que sei lá, eu imagino que as pessoas têm a primeira imaginação. Mas, voltando assim para o seu caso, que é fotógrafo, você fez uma reabilitação, né, para ter a sua independência, mesmo pós a sua, né, você descobrir que, né, começou a perder a visão, e nesse processo de perca quase que total, né, da visão, tendo 15% ali de um olho. O que você pode falar mais sobre isso? Foi muito legal que você já deu várias dicas do que, por exemplo, a gente pode melhorar no nosso vídeo, em vários outros vídeos que você acompanha. Mas o que mais falta? Não só na fotografia, nos lugares que você visita, exposições, mas também na rua, no dia a dia, que você sente muita falta, assim. Bom, Vanessa, eu só vou corrigir na questão do meu percentual visual. Eu não tenho mais percentual. É 15 centímetros, que a gente chama de visão contra dedo. Quando o médico coloca 2 dedos na minha frente, aí ele vai até 15 centímetros para me perceber que existem 2 dedos. Aí vamos lá para a questão de acessibilidade na nossa cidade, como São Paulo. A gente precisaria ter calçadas que sigam o padrão da Avenida Paulista, os pisos podotáteis, direcional, que leva a pessoa com deficiência, aquela rampinha que você tem aquelas bolinhas, que é o que a gente chama de piso alerta, onde você tem as bolinhas, você tem que parar. Entendeu? Então, assim, proporcionando para o cadeirante. Vou dar um exemplo. Na avenida que eu moro, que é a Avenida Celso Garcia, tem muito as calçadas, assim, dependendo da metragem, não. Como é que se diria? Do tamanho da calçada? Não, que a gente fala, bloco não, Não, é de um... eu tenho ali, vamos dizer... dependendo da quadra para outra quadra. Certo. Eita, demorou para ser esse nome quadra. Então, você tem quadras que a calçada é super acessível. Não segue o padrão da Paulista, mas segue bem cuidada, o mesmo piso, mas aí você, dependendo da quadra, você tem buracos, você tem um cara que coloca uma rampa bem íngreme para o carro dele subir, ou para o caminhão, e esquece que um cadeirante vai precisar, né, de não ter essa inclinação tão grande que ele que é um passeio público livre. Então, assim, essas questões, uma calçada acessível. Aí, quando vem para a questão atitudinal, você precisa aí da atitude das pessoas. Muitas vezes eu tenho ali uma quadra que não tem semáforo, que só tem a faixa de pedestre. O motorista, ele tem que ser um cara que tem que ter a acessibilidade atitudinal. Ele teria que parar e dar preferência não só para uma pessoa com deficiência visual, mas para qualquer outra pessoa. Aqui no Brasil é guerra, hein? Para você conseguir... Porque, assim, tem alguns países... Japão. Eu tive essa experiência maravilhosa lá no Japão. Colocou o pé na faixa de pedestre, o motorista para. Se não tem semáforo, ele para, ele dá preferência. Como diz o meu amigo Roberto, o motorista desce do carro e te atravessa. Aqui no Brasil, infelizmente, não acontece isso. Ele atravessa. Se colocar o pé, o motorista passa o pé em cima do seu. Entendeu? Assim, é complicado. Aí temos o quê? Além de ter essa questão da acessibilidade atitudinal. Já teve vezes que eu estava indo para corrida, na época que eu fazia corrida de rua, né, mais intensamente, que voltei agora. Eu estava no ponto às 4h30 da manhã, esperando um ônibus. Eu dei com a mão, é lei. Toda pessoa com deficiência, ele pode solicitar parada antes do ponto, pode também solicitar parada depois do ponto, em qualquer lugar que ele tiver. Eu levantei a minha mão para o ônibus parar, ele não parou. Então, isso é acessibilidade atitudinal. O motorista deveria ter parado, era 4h30 da manhã, só tinha eu no ponto,
E ele não parou. Então, as pessoas precisam disso, dessa empatia. O que acontece muitas vezes? Eu vou numa loja, eu estou acompanhado de uma pessoa, o vendedor vai falar com a outra pessoa e não fala comigo. Então, a gente precisa dessa empatia, dessa acessibilidade atitudinal. Muitas vezes, o papel também da pessoa com deficiência é ensinar. Toda vez que uma pessoa vai me ajudar a primeira vez, né, na rua, em qualquer local, público, privado, que ele não sabe como me ajudar, eu falo, olha, eu vou pegar no seu cotovelo, é aqui que eu vou sentir seus movimentos, posso também colocar a mão no seu ombro. Eu preciso me comunicar e explicar às pessoas. As pessoas não é todo mundo que vai ter uma pessoa na sua família que tenha deficiência visual. Então, você precisa explicar. Então, assim que eu vou, de alguma forma, ajudar a pessoa a entender o universo da pessoa com deficiência. Então, o que seria o ideal? Não é aqui, também no Japão. No Japão, eu achava que todo semáforo ia ser sonoro. Não é, né? Mas as calçadas são maravilhosas. Isso é fato. Eu tive lá. Então, assim, precisamos de calçadas acessíveis para todos, né? O idoso, a pessoa com mobilidade, o cadeirante, o visual, todo mundo. E quando eu tenho acessibilidade, eu estou privilegiando, não é só a pessoa com deficiência, eu estou privilegiando todo mundo que utiliza aquele passeio público. Aí temos que vir para a questão física. Tem prédios que têm escadas e não tem rampas. Tem prédios que têm banheiros que não são acessíveis. Então, assim, se preocupar quando for construir um prédio, saber se ele vai atender o que a gente chama de desenho universal, Vanessa. O desenho universal, ele atende a todos, a pessoa com deficiência e as pessoas sem deficiência. Então, é o que desejamos, que as construções públicas e privadas atendam ao desenho universal, para que mais pessoas possam ser incluídas. E você chegou num ponto muito importante que eu até ia comentar sobre a questão da empatia das pessoas também, não só os lugares serem acessíveis nele fisicamente, como ter uma rampa, ter um guia na calçada, uma calçada melhor, mas ter essa questão de empatia das pessoas também, né? E nesse ponto, o que você sente que poderia melhorar nas pessoas mesmo? Tanto questão do trânsito, né, que você comentou da pessoa parar, né, dar preferência para o pedestre passar, independente se a pessoa, né, tem uma deficiência visual, física, que seja para todos, né, também pontuando mais em questão na questão de deficiência visual, enfim. Mas o que você acha que as pessoas também podem melhorar, que talvez elas não pensem tanto nisso? Vanessa, é educação. E educação, como diz a minha mãe, Vem de a casa. dona Luísa, vem de berço, vem de casa. Então, vamos educar os nossos filhos. Vamos levar os nossos filhos a ter contato com pessoas com deficiência. Muitas vezes você estuda numa escola que não tem nenhuma pessoa com deficiência. Então, leve essa pessoa numa instituição para que ela tenha contato com crianças, com jovens, com idosos com deficiência. O Centro Paralímpico Brasileiro tem várias competições e são gratuitas e você pode ir lá e assistir. Então, tem sites que você pode entrar e procurar a instituição que tem um trabalho relevante, tipo a Fundação Dorina, trabalha com cego. Lá eu vou ter, Vanessa, várias informações de como lidar com uma pessoa com deficiência, como você pode se aproximar, conversar, tirar suas dúvidas. Então, precisamos de educação, Francisco. Pessoas educadas, pessoas esclarecidas. Por que é importante, quando você falou lá no começo do nosso podcast, por que o Piauí hoje, muita gente não sabe, mas o Piauí tem um nível educacional extraordinário, maravilhoso. Educação transforma. Educação aproxima. Educação faz com que as diferenças as diferenças na questão da deficiência, né? Somos diferentes, mas somos iguais. Essa educação é que possibilita, Vanessa, essa transformação. Essa inclusão ela também é feita pela educação. Então, vamos educar as crianças para que elas possam lidar com as diferenças e com as deficiências, Francisco, no futuro, que seja mais breve. Quais são as suas redes sociais, João?
Nossa, já terminou? A gente já tá falando já. Nossa, já tá tão bom essa conversa. Francisco, primeiramente te agradecer. A Casa Ken, a Vanessa, Andressa. Andressa, nos acolheram aqui tão bem. Né? Minhas redes sociais o Instagram, @fotografiacega, o meu site, que é www.fotografiacega.com.br. E qual é o meu diferencial? Lá você vai encontrar fotos com audiodescrição e com acessibilidade. E mais uma vez, Francisco, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo carinho e saber que você é um conterrâneo. Muito obrigado. Gratidão a todos e foi um prazer estar aqui falando de fotografia, falando de inclusão, porque a minha fotografia é cega. João, obrigado por você ter vindo. Foi muito legal o papo com você. O pessoal conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, conhecer um pouquinho mais da sua história. E aí não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, comenta aqui. A gente vai melhorar a audiodescrição nos próximos podcasts que a gente vai lançar. Vamos incluir, que apesar de esquecer, a gente inclui na pós-edição, não tem problema não. Não esqueça de ver o site do Canon College, o Instagram do Canon College Oficial, e ver os nossos cursos. Então, entre lá na loja.canon.com.br e veja o nosso curso de fotografia, de vídeo, composição e várias outras coisas. Obrigado, João. Gratidão. Até a próxima, pessoal.